É muito Mas interessante. você fez uma comparação que eu nunca tinha pensado nisso, é verdade, né? Ele falou assim que muitas vezes você paga pra ir em algumas atrações turísticas, digamos assim, e você não recebe nada do que se você fosse no cemitério, né? Que é um Você lugar que tem sai muito mais... frustrado, né? Tem muito mais apelo artístico, digamos assim, e é verdade. Sim. Se for pra pensar, já fui em cada... Principalmente se for museu de arte moderna. Nossa. Hoje em dia eu não passo nem na porta mais. Cada das últimas experiências. Paga uma taxa cara pra entrar e então. não vê muita coisa, né? Sim. Eu lembro, cara, quando eu conheci, assim, sempre fui da saudade. Pra mim era, quando os meus pais iam, eu falei, nossa, eu gostava daquilo. Bonito, aquelas artes, os túmulos e tal, eu achava aquilo muito bonito. Nunca tive medo, nem nada. Uhum. Depois que eu conheci os mais modernos, como o da Bom Pastor. Bom Pastor, cara, não sei, lá também é bonito, né? Mas nem se compara ao da saudade. Da saudade, sei lá, te traz... Nem sei o que te traz, mas te traz alguma coisa no coração, assim, na alma, que... Uma paz, né? E quando eu olho pro cemitério lá, por mais que seja bonito, parece que leva pra tristeza, entendeu? Existe essa briga, né, de quem prefere a necrópole, que é esse cemitério com tumbas, né, com uns túmulos normal, mais antigo, ou cemitério parque, que é esse jardim, o estilo americano que a gente fala, né, que é mais clean. Eu tenho que concordar. Eu, particularmente, prefiro a necrópole. Os mais antigos, com túmulo, pela arte tumular, pela arquitetura. Mas esses mais novos, ele é mais visualmente mais agradável, assim, no aspecto clean, né? Mais limpo. Só que ele não tem arte quase alguma. E geralmente eles são ecumênicos, né? Então tem cemitério que já nem cruzeiro tem mais, que é para poder agradar gregos e troianos, né? Tá. Pode ser também. Gregos e tropianos. Eu tô fugindo das piadinhas. Já Acho ouvi que bastante essa. Tá Não é a vendo? primeira vez que alguém faz aqui, né? Essa piadinha aí. Pelo menos que eu me lembre. Troianos, tropianos, tropeços. É italiano, né? É. Vovó era italiana, vovó era Bolelli. 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 Família Bolelli. Aqui em Ribeirão tem muito, Sim. né? Pessoal de caçamba, se não me engano, tem loja. Eles mesmos. Parente da vovó. Que legal. Que tá lá na Saudade, inclusive. Né? Estudei com Fernando Bolelli. Fernando Bolelli. Esse eu não conheço. Deve ser parente. Provavelmente. Mas você tava falando aí do sentimento que traz. É muito interessante. Se você... Igual eu vi aí, por exemplo. Poxa, que bizarro, né? Que triste, que feio. Deixa o morto em paz. Se você sair... Eu respeito quem pensa assim. Seja por ignorância ou seja por... Foi adestrado para aquilo, né? A mídia também faz muito isso com a gente, né? A mídia te põe aí como terror grotesco. Os filmes de terror são sempre em cemitérios. Mas se você tem uma mente aberta para sair desse pensamento que eu chamo de pensamento cru, né? De ver o cemitério como um equipamento sanitário, né? O pessoal do luto é o seguinte, é o equipamento sanitário, ele serve para dar fim àquele, entre aspas, problema, né? Porque o corpo virou um problema sanitário, né? O que fazer com aquilo? Se você vai além, tem muita coisa que você pode ver num cemitério. Você pode ver como uma fonte de história, você pode ver como arquitetura, né? Mudanças que vêm através do tempo. Você pode conhecer essas questões de túmulos famosos que fizeram parte da história da cidade, ou do Brasil, inclusive, como ex-presidentes, por exemplo, né? Meio ambiente, uma coisa que o pessoal... Não sei se vocês sabem, tem exploradores, observador de pássaro, que vai no Cemitério da Saudade, fica lá para observar os pássaros que... Acho que mais de 40 espécies de pássaros diferentes que já foram observadas dentro do cemitério. Tem macaquinho, às vezes você vai andar lá, tem uns saguizinhos, né? Sim. Gatos, que às vezes ficam abandonados e vão para lá. Então, assim, tem tudo. Tem meio ambiente, tem a minha área de formação, que é linguística. Então, você pode analisar, por exemplo, as mudanças da língua portuguesa. Mas como? Através das artes tumulares. Você vai lá, tem um túmulo centenário, tá escrito assim, falecido com 2 L's. Ano tal, com 2 N's. Né? Então, assim, tem muitas mudanças que você, poxa, em 100 anos a língua mudou e ficou registrada. É um fenômeno, né? Sim. Então, para quem estuda isso, também é um prato cheio. Além do que, você pode ter aquela questão de fazer uma leitura, né? Na Europa, existem quem faça piqueniques, cara. Piquenique em cemitério. Nossa, tem gente que deve estar pensando, nossa, que mórbido, né? É uma questão cultural, né? Porque não deixa de ser um parque.
Tem um caso famoso que eu tive lá em Paris, no Père Lachaise, que é o número 1 do mundo, né? Aí é o número 1 do mundo, tanto de estrelas quanto de arte tumular. Lá o pessoal... E tá no roteiro cultural das turistas aí, da agência de turista. Eu fui no túmulo do Jim Morrison. Vocês conhecem? Do The Doors, o vocalista do The Doors. Faleceu aí com 27 anos. Hoje tem até um alambrado para proteger, porque o pessoal ficava o dia inteiro lá sentado, tocando violão, tomando uma cervejinha, em homenagem ao Jim, como se ele tivesse ali uma conversa de boteco, né? Na tumba dele. Poxa, mas que desrespeito. Não, pelo contrário. Claro que não. Num sentido totalmente, assim, de respeito, de homenagem. Sim. Né? Hoje tem um alambrado lá para proteger, mas mesmo assim o pessoal vai. E lá na França, você já viu aquele... Acho que em Paris também tem aqueles ossários enormes, tem um monte de crânio, um monte de coisa lá. Isso, as catacumbas, né? Isso. Já tive lá, sim. Logo vai entrar na página as fotos aí. É bem interessante mesmo. O pessoal pode achar meio sinistro, né? À primeira vista. Vocês sabem a história dessas catacumbas? Não, acho que não. Existiam uns... Bom, Paris, antes da gente ser descoberto, já existia Paris, né? Então, muita gente. E eles tinham cemitérios, e aí por questões sanitárias e de expansão urbana também, eles tiraram os cemitérios de onde era e o que fazer com esses corpos, né? Com os ossos, perdão. Existiam as catacumbas, que eram... como se fosse uma cidade subterrânea, embaixo de Paris. Mas é coisa assim, quilométrica. É muito grande mesmo. Tanto que quando a gente vai visitar, a gente tem acesso a só uma parte dela. Não é tudo. Tem uma parte que é bloqueada, porque o pessoal se perde lá dentro. Caramba. Tinha gente que morava lá dentro, fazia rave proibida, né? Adentrava sem autorização, fazia rave. É bem interessante. É muito grande, é uma rede subterrânea. E aí lá eles começaram a fazer a estrutura dessas paredes do subterrâneo com os ossos que eram retirados desses cemitérios. Então você vai passando, você vai vendo lá a idade, de onde ele veio. E é muito interessante. Tem paredes só de crânio, paredes só de fêmur, com os ossos assim intercalados, meio que uma formação artística, sabe? Então assim, existe o caráter mórbido, claro, né? Porque é uma necrópole subterrânea, mas tem essa questão artística também, né? Questão turística, é bem interessante mesmo. Para quem tem claustrofobia, né? É muito... Precisa pensar bem, porque você tem que descer, acho que quase 100 degraus para entrar e é meio fechado. Mas vale a pena, quem estiver passeando por Paris, conhecer as catacumbas. Logo vai entrar na página, viu? Eu achei... Não sei se eu já ouvi falar em algum lugar que tinha a ver com a peste negra. Parece que morreu muita gente. Tem isso, você já ouviu falar também? Tem a ver ou também. O povo inventa? Não, também. Na década de 20, né? Teve muitas mortes. Na gripe espanhola. Na gripe espanhola. E aí eles enterraram, né? Lá nas catacumbas. Sei. E agora você contando também sobre a forma que estão empilhados lá os ossos. Eu lembrei de uma notícia que eu vi um tempinho atrás. Você chegou a ver? Que descobriram uma pirâmide de crânios lá no... Acho que foi no México, se eu não me engano. Que eram lá da época dos astecas. Você viu isso daí? Não. Que o pessoal fica... Eu sei que é um pouco polêmico falar disso, né? O pessoal vê o indígena, o nativo, como bom selvagem, né? Por conta da doutrinação. Eles acham que os espanhóis chegaram e mataram todo mundo, assim, todo mundo era tudo santo. Né? Mas eu até recomendo que vocês assistam aquele filme Apocalipto, do Mel Gibson. Assiste lá pra você dar uma olhadinha como que era. Você vê que também não era Mil Maravilhas também, não. Vai além, né? Comendo seus milhozinhos, suas mandioquinhas, todos felizes. Sim, e aí, até historicamente, é comprovado que alguns grupos lá dos astecas, eles ofereciam sacrifícios humanos, né? Em cima daquelas pirâmides enormes que tem lá na América Central. E aí, descobriram... não sei se estava enterrado lá, enfim, estavam escavando. Descobriram uma pirâmide feita de crânios. Que é tudo de pessoas que foram sacrificadas. Sobrou só o crânio. E fizeram a pirâmide decorativa ali. Exatamente. Na Europa existem muitas igrejas que têm isso. Lá em Portugal tem igreja de ossos, na Espanha tem também, na Itália. Então é muito da cultura, né? Sim. No México, por exemplo, ele tem o Dia de los Muertos, que é o Dia dos Mortos. É uma tradição que eles celebram lá e virou até um business hoje, né? Porque muita gente vai pra lá, tipo um Spring Break, é uma festa. Mas existe o lado celebrativo, né? Como se fosse o nosso finados, mas em estilo de festa, assim, sabe? Sim. Então tudo é cultura. Sim. E
A própria Igreja Católica tem restos mortais como Relíquias. né? De veneração. Você imagina, uma pessoa tem um pedaço de um osso, de uma unha. Né? Então vai até de um pedaço de osso até um material que a pessoa tocou. Santo, né? Santo. Eu tive lá no Vaticano, visitei o túmulo de uma pessoa que para mim foi uma das melhores pessoas, que era o Papa João Paulo, né? Para mim foi o melhor Papa ever, sempre. E como pessoa também, parou guerras enquanto líder político, porque muita gente não sabe, o Papa é presidente também, né? Sim. Do Vaticano, que é um país. Então, ele parou guerras e eu tive lá. E existe uma cripta no Vaticano, onde você vê, tem a tumba de São Pedro, né, que também está lá, e tem vários papas. E você falou de relíquia, eu me lembrei, quem foi em São Paulo, ali no pátio do colégio, que foi onde surgiu a cidade de São Paulo, tem a relíquia de Zé de Anchieta. Tá lá. A relíquia do Anchieta tá lá. É um pedacinho de osso dele. E tem um caso interessante também, a questão de relíquia, do Carlo Acutis, você conhece? Né? Bem interessante. Um dia pretendo voltar à Itália para visitar. Achei que você tivesse ido lá. Esse não. Esse eu já vi muita gente visitar, mas ainda não... Esse é bem recente. Esse é o adolescente? Ah, Isso. sim. É o patrono da internet, Carlo Acutis. Já ouvi falar. Hoje ele é um beato, né? Que é um passo antes da canonização. Tem processo aí de virar santo pela Igreja Católica. Sim. Mas a história dele é muito interessante também. Deixa eu ver mais uns comentários aqui. aqui. É pouco parecida, né, com o que você faz. Porque ele registrava todos os milagres eucarísticos. De Nossa Senhora, né? Não, milagres eucarísticos da transubstanciação do pão e carne de verdade. Ele fazia todo esse registro e colocava online. Numa época que a internet estava começando, engatinhando ainda, né? Exatamente. Ajudou muito a igreja para isso. Sim. Por isso que ele é considerado como patrono da internet, né? Por isso mesmo. Interessante.